Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 29. Jeremias 31, 29. Jeremias 31, 29 está escrito assim, ó, naqueles dias, nunca mais, preste atenção nessa expressão, naqueles dias, nunca mais dirão, olha essa expressão, nunca mais, naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Olha que extraordinário nós temos aqui. Isso é uma profecia, né? Narrada no tempo do profeta Jeremias. E ele vai dizer o seguinte, olha, naqueles dias, ou seja, chegarão dias em que vocês dirão, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos não se embotaram. Aí o versículo de número 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ô glória! Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Amém? Queridos, eu quero falar sobre maldição hereditária. Eu quero falar sobre esse assunto com você. Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar sobre esse assunto. Você já ouviu falar sobre maldição hereditária? Você conhece esse tema? Você já ouviu falar? O que você ouviu falar sobre esse assunto? Coloca aí nos comentários para a gente saber o que você entende sobre maldição hereditária. Mas já vou adiantando aqui para você. Essa ideia de maldição hereditária, ela ganhou muita força no Brasil a partir da chegada da teologia da libertação. Antes da teologia da libertação, nós não tínhamos o conceito de maldição hereditária. Nós não tínhamos. Tá? A maldição hereditária, ela ganha forma no Brasil com a chegada da teologia da libertação. Ok? Então, isso remonta ali à década de 80, quando várias teologias começam a chegar no Brasil, e uma delas é a teologia da libertação. Ok? E junto com a teologia da libertação veio a questão da maldição hereditária. Agora, há vários problemas que envolvem a questão desse assunto, mas eu quero levantar um aqui para você. Bom, primeiro que o texto base usado para falar sobre maldição hereditária é o texto de Êxodo capítulo 20, ok? Então, Êxodo capítulo 20, que é o texto usado como base para a maldição hereditária, lá no verso 5, Êxodo capítulo 20, versículo 5, vai dizer assim, ó, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, esse é o texto base para falar sobre maldição hereditária, sobre, olha, aquilo que uma pessoa comete, visita a terceira, visita a quarta geração, né? Então, esse texto é usado para falar sobre esse assunto de maldição hereditária, porém, errado. Porque quando nós falamos sobre maldição hereditária,
nós precisamos entender que nesse texto, quem está dizendo que visita a terceira e quarta geração é o Senhor. Não tem a ver com o mal, tem a ver com Deus dizendo. Deus é o autor desse juízo, Deus é o autor dessa sentença. Ele está dizendo, olha, porque se você pegar o contexto, ele está, é o capítulo dos 10 mandamentos, e esse mandamento é o mandamento de não ter outros deuses. Então ele vai dizer, olha, não terás diante de ti outros deuses, não te encurvarás a eles, porque se você fizer isso, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas é o próprio Deus quem está dizendo. Não tem a ver com o diabo. Então, esse texto que é usado como base, ele não pode ser usado nesse contexto de maldição hereditária. Porque quando nós falamos maldição, nós estamos falando do mal em ação. Logo, o sujeito dessa palavra, desse verso é Deus e não o mal. Você está entendendo? Dá um sinal aí que você está entendendo. Você que chegou agora, Deus abençoe, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre maldição hereditária, esse assunto que é dúvida para muita gente, e nós vamos tentar aqui abrir um pouquinho, tentar descortinar um pouquinho esse assunto. Vai colocando aí nos comentários se você já ouviu falar sobre esse assunto, se não ouviu falar, se você está entendendo ou não. Glória a Deus, glória a Deus. Você já curtiu aí a live, você já compartilhou ela, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui em Êxodo agora, capítulo 20, verso de número 5, onde nós estamos falando sobre o texto base da chamada maldição hereditária. A gente está vendo aqui que o autor dessa palavra é o próprio Deus. E olha só, e aqui entra um detalhe, tá bom? Aqui entra um detalhe importante. As pessoas que falam sobre maldição hereditária, eles gostam de falar sobre a terceira e quarta geração daqueles que estão em iniquidade. Agora, por que ninguém fala do versículo 6? Ora, se nós vamos falar do versículo 5, da terceira e quarta geração, daqueles que andam em iniquidade, por que nós não falamos do versículo 6? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Veja, aquele que comete a iniquidade é muito falado, terceira e quarta geração. Mas por que a gente não fala o versículo de número 6, que Deus abençoaria, ou faria misericórdia a 1000 gerações? Por que a gente pula essa parte? Então veja, nós lemos ali em Jeremias, no capítulo 31, a respeito de uma profecia. Qual era essa profecia? Naqueles dias, nunca mais, Jeremias 31, 29. Jeremias 31, 29. Naqueles dias, nunca mais dirão. Ou seja, Jeremias está falando aqui a respeito de que chegaria um tempo em que nunca mais algo precisaria ser dito. Nunca mais. Não era de vez em quando, é nunca mais. Se alguém colocar o texto para a gente aí, alguém pegar lá o texto da Bíblia e colocar para a gente, Jeremias 31, 29. Copia lá o versículo, Jeremias 31, 29, coloca aí para a gente. Porque o texto está dizendo, naqueles dias nunca mais
vocês vão dizer isso. Dizer o quê, pastor? Olha lá. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ele está falando de algo, de que chegaria o tempo em que nunca mais eles diriam isso. Diriam o quê? Que os pais fazem algo, mas quem paga pelo que o pai fez é o filho. Mas Jeremias está dizendo, vai chegar um dia que isso não vai ser mais dito, porque não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Então, naqueles dias, esses dias que estavam à frente, porque nós estamos falando de uma profecia, chegará o dia em que isso não será mais dito. A minha pergunta para você é: que dias foram esses? Jeremias está dizendo. Vamos ver se eu coloco aqui, ó. Vamos ver. Jeremias 31, 29. Aqui, ó. Vou mandar aqui já, ó. O Marcos colocou aí também, ó. Jeremias 31, 29. Está escrito aí: naqueles dias nunca mais dirão. Oh, glória! Olha que palavra! Nunca mais. Eu gostaria que você escrevesse isso aí nos comentários. Coloca aí. Nunca, a partir de hoje, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Não será mais pego pelo engano, nunca mais. A partir de hoje, nunca mais. Se você vivia debaixo dessa escravidão, debaixo desse jugo chamado maldição hereditária, nunca mais a partir de hoje. Ficar carregando um fardo, nunca mais. Porque tem gente que fica assim, sabe por que é que eu estou vivendo isso aqui? Por causa do meu avô, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, ela fez isso, fez aquilo, e nunca mais. Jeremias profetizou, chegará o dia em que nunca mais vocês dirão essas coisas. Peraí, a Bíblia está dizendo que chegaria um dia em que isso nunca mais seria dito, e a gente insiste em ficar dizendo por quê? Se a Bíblia está dizendo que chegaria o dia que nós não precisaríamos mais falar sobre isso, por que é que a gente fala? Por que é que você insiste em dizer essas coisas? Na minha vida é assim por causa do meu antepassado, por causa do meu bisavô, né? E a gente fica aí tentando achar justificativas no passado para o momento que a gente está vivendo. Deixa eu dizer para você, nunca mais, nunca mais. Aprender a Bíblia, irmãos, é libertador. Libertador. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento.
Agora a minha pergunta para você é o seguinte: Jeremias disse, olha, naqueles dias. Que dias são esses? Que dias são esses que Jeremias profetizou? Olha, chegará o dia em que nunca mais vocês dirão sobre isso. Que dias são esses? Será que já chegou? Será que vai chegar? Olha lá, ó, o Jonivaldo está dizendo, agora. Olha só que coisa interessante. Vamos ler um texto aqui. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 1, 2 e 3. Ezequiel capítulo 18, verso 1, 2 e 3. Já estou colocando aqui, ó. Olha aí, ó. Coloquei o texto aí. Ezequiel capítulo 18, verso 1, 2 e 3. olha esse texto de Ezequiel. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. O que quereis dizer quando citeis estes provérbios na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? É uma pergunta, Deus fazendo uma pergunta. Que história é essa que vocês têm aí? Qual provérbios é esse que vocês falam? Verso 3 de Ezequiel 18. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará esse provérbio em Israel. Ô glória! Olha aí, o tempo chegou. Sabe aquele tempo que Jeremias estava dizendo, olha, naqueles dias nunca mais dirão esse provérbios? Ezequiel está dizendo, esse dia chegou agora. O próprio Deus dizendo, nunca mais vocês vão dizer esse provérbio, nunca mais vocês vão usá-lo. E se você continuar lendo o capítulo 18 de Ezequiel, você vai ver que Deus coloca ali toda uma descrição. Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morre. Se o pai é ruim e tem um filho bom, esse filho bom não vai pagar pelo pecado do pai. Se o pai é bom e o filho é ruim, a mesma coisa. Porque a alma que peca morre. Ou seja, isso não é passado, isso não é transmitido. Aleluia! Você entende isso? Isso aí, ó. Olha o versículo 4 aí que o Marcos colocou. A alma que pecar, essa morre. Não é transmitido geracionalmente. E aqui só abro um parênteses. Uma coisa são as consequências do erro. Tá? Então alguém comete um erro, todo erro carrega uma carga de consequência. Mas a consequência não é uma maldição.
A consequência, ela já vem embutida em todo erro. Todo erro tem uma consequência. E eu não posso chamar de maldição a consequência de um erro. Tá certo? Por quê? Porque todo erro ele já vem embutido com as suas consequências. E eu não posso dizer que a consequência de um erro é a maldição. Não. Separe o que é maldição daquilo que é consequência do erro. Você está entendendo? Isso é tão sério. Isso é tão sério. Que em João capítulo 9, nós temos um homem, vamos ler aqui. Um cego de nascença. Ele nasceu cego. E Jesus e os discípulos estão passando por ele. Em João capítulo 9 é narrada essa passagem. E aí vem aquela famosa pergunta: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Os seus pais? Ou ele? Ele pecou, os pais pecaram. Quem cometeu o pecado para que ele pudesse nascer assim? Essa pergunta dos discípulos revela a ignorância a respeito das profecias. E quando eu digo a ignorância, lembre-se que Jesus chamou homens que não eram da lei, não eram religiosos, não eram fariseus, não eram estudiosos do texto bíblico. Então, essa ideia de ignorância revela apenas que Jesus chamou homens que não tinham vivência nenhuma com o texto. E quando eles dizem, olha, Senhor, quem pecou? Foram eles? Foi ele ou foram os seus pais? Eles estão revelando que eles não conheciam as profecias. Porque as pessoas dizem assim, lá, tá vendo? Olha, eles perguntaram para Jesus, quem pecou? Então isso é sinal da maldição hereditária. Não. Isso só é a ignorância, que não conheciam as profecias. Porque as profecias desde Ezequiel, essas profecias já deveriam ter sido finalizadas. Porque Jeremias disse, a partir de hoje, nunca mais. Nunca mais dirão esse provérbio em Israel. É por isso que Jesus vai dizer, Jesus respondeu, nem ele nem os seus pais. Ninguém pecou, para que ele nascesse assim, ninguém pecou. Porque a gente tenta atribuir as adversidades aos erros. Isso aqui é erro do meu pai, isso aqui é erro da minha mãe, isso aqui é erro da minha avó, isso aqui é erro do meu tio, isso aqui é erro do fulano. Jesus disse, ninguém errou. Porque a ideia aqui não é maldição hereditária. Querido, o diabo não pode transitar de geração para geração de forma automática. Ele não pode.
Eu vou reforçar isso para você. O diabo não pode transitar de geração para geração de forma automática. Ele não pode. Você se lembra quando Jesus está expulsando aquela legião daquele homem? Quando Jesus está expulsando aquela legião daquele homem, a legião diz para ele: por favor, permita que a gente fique nessa região. Ora, se é de forma automática, por que pediu permissão? Porque não pode. Porque não pode. Não pode. O diabo não pode transitar de uma geração para outra de forma automática. Não pode. Pastor, se o diabo não pode transitar de uma geração para outra de forma automática, por que parece então que ele acontece? Por causa da influência. Enquanto o diabo está agindo na vida de uma pessoa, de uma família, ele está influenciando a próxima geração. Ele está trabalhando de forma que influencia a próxima geração. Você sabe disso, isso foi construído muito bem. Era o pai que chamava o filho para tomar um pouquinho da cerveja, tomar a espuma do copo da cerveja. O filho que acendia o cigarro para o pai. Entende isso? Isso é influência. É o diabo na vida de uma pessoa trabalhando de forma que influencia a próxima geração. Preparando um ambiente, preparando um terreno, porque ele sabe que não pode entrar de forma automática na próxima geração, não pode entrar de forma automática, então ele precisa influenciar, ele precisa criar um ambiente, precisa criar uma forma. Ô glória! Fala alguma coisa, queridos. Vocês estão quietinhos hoje. Segundo dia, segunda live do ano. Voltamos ontem. Eu já vi aqui muita gente que está desde o ano passado. Você que está aqui pela primeira vez, coloca aí. Tem muita gente que chegou aqui no perfil esse ano. Devocional da manhã, todos os dias. Segunda a sexta, às 9h10 da manhã. Eu já vi aqui muita gente desde o ano passado, que está aqui desde o ano passado. Mas eu também sei que tem pessoas aqui que são novas. E eu já desafio você a acompanhar a gente segunda a sexta, às 9h10 da manhã. Cauê nunca participou, olha só, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Todos os dias às 9h10 da manhã, hein? A Juliana também, primeira vez. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha. Pastor Marcos sempre por aí. Deus abençoe, querido.
Isso, muito boa pergunta aqui, ó. A Eliane Cardoso está dizendo assim: e o pai e a mãe que nunca fez essa prática com os filhos, mas eles bebem e fumam, de que forma a influência? Minha irmã, é aí que nós precisamos tomar cuidado agora, porque quando a gente fala de influência, nós não estamos falando apenas do ambiente familiar, tá certo que o ambiente familiar, ele é o principal, tá? E hoje, deixa eu só colocar uma questão, hoje o ambiente familiar, talvez para muita gente nem é tão o principal assim, tá? Mas eu vou tomar o ambiente familiar como o principal ambiente de influência, mas hoje nós temos a internet, influencia demais. Hoje nós temos a escola, nós temos muitos ambientes de influência, infelizmente para o mal, infelizmente, mas eu espero que você tenha absorvido aí a sua porção, eu espero que você tenha compreendido. Volta à live se for preciso, pega os textos que a gente falou, estude, ore, medite, veja se faz sentido, tá bom?